Eu sou Roberta Nocelli, professora aqui no campus Araras da UFSCar, e eu faço pesquisas com abelhas. Muitas vezes as pessoas me perguntam por que estudar as abelhas. Quando a gente fala em abelhas, todo mundo se lembra de Apis mellifera, abelha de mel, que gosta ou não de mel, e se lembra das ferroadas. Mas, na verdade, a abelha que a maioria das pessoas conhece, ela não é brasileira. Ela foi introduzida aqui nos anos entre 1850 e 1860 e se espalhou e é a mais conhecida no Brasil porque é uma abelha que a gente chama de generalista. É uma abelha que visita vários tipos de planta e é boa produtora de mel. Mas, na verdade, quando a gente pensa nessa abelha, a gente está deixando de lado a maior diversidade de espécies de abelhas do mundo, que é a diversidade de abelhas brasileiras. O Brasil é o país com maior quantidade de espécies de abelhas diferentes no mundo. A maioria pode não saber, mas nós temos abelhas sem ferrão, o que é uma grande vantagem, que são as abelhas chamadas de meliponíneos. E nós temos uma grande quantidade de abelhas que são solitárias, o que a maioria das pessoas também não sabe, que a gente tem abelhas solitárias. E essas abelhas, elas são extremamente importantes porque elas fazem o processo de polinização das nossas matas nativas, porque por serem brasileiras, elas também estão adaptadas às flores que as plantas brasileiras têm. Mas além de polinizar essa questão das nossas matas nativas, elas também estão adaptadas a uma série de culturas agrícolas que são plantadas aqui no nosso país. E elas são responsáveis, dependendo da cultura ou da mata, da área que a gente avalia, em polinizar até 90% de todas as plantas presentes naquela área. Então é um serviço que a gente chama de serviço ecossistêmico, gratuito, que nós não podemos desperdiçar ou nós não podemos deixar de lado. Se nós não protegemos as abelhas que nós temos hoje, muito provavelmente nós vamos ter um problema muito sério de alimentação, porque esse processo de alimentação é que resulta nos frutos, e a maioria deles servem para a nossa alimentação, e resulta nas sementes, que servem para que a gente possa ter uma nova safra ou ter novas árvores nas áreas nativas. Essas abelhas, elas têm distribuição ao longo do nosso território, tem algumas que estão presentes em todo o território nacional, e muitas delas são características de determinados ambientes. Então a gente tem espécies que são características do Nordeste, espécies que são características do Norte, do Sudeste e assim por diante. Aqui no estado de São Paulo, nós temos entre 15 e 16 espécies sociais que são endêmicas, que são características aqui do nosso estado, que produzem mel, que tem rainha, assim como nós conhecemos para Apis mellifera, e que são muito pouco conhecidas. Infelizmente, hoje em dia a gente quase não encontra mais dessas abelhas. Então, o mais importante agora, para que a gente possa manter esse serviço de polinização e possa ter essa conservação biológica, é estimular que as pessoas criem abelhas. A maioria não cria abelha porque acha que vai ferroar, que vai ter problema, vai ter acidente. E essas abelhas, como elas não têm ferrão, elas podem ser criadas em escolas, por exemplo, e podem ser utilizadas em sistemas de ensino. Elas podem ser criadas dentro das cidades, em atividades que nós chamamos de meliponários. Nós temos vários meliponários espalhados pelas cidades. E quem cuida dessas abelhas são os meliponicultores, assim como quem cuida de Apis mellifera, da abelha de mel, é apicultor. Então nós pretendemos incentivar, divulgar essas diferentes espécies de abelhas, incentivar a sua criação, a introdução dessas abelhas em áreas de recuperação, em áreas em que a gente ainda tem a mata nativa. E existem vários projetos que estão utilizando essas abelhas hoje no que a gente chama de polinização assistida, onde a gente tem uma cultura agrícola, precisa de polinizadores nessa cultura, e ao invés de esperar elas virem da natureza, quem cria introduz essas colmeias dentro das áreas agrícolas e promovem a polinização. Então, além de tudo que eu já mencionei da questão delas fazerem polinização gratuita, delas produzirem mel também, assim como Apis mellifera, agora elas também servem como fonte de renda, como polinização assistida. Quem cria essas abelhas pode alugar para os agricultores e aí nós temos dois benefícios que se completam. O agricultor tem o serviço de polinização e o meliponicultor que cria tem uma renda a mais. E nós todos temos um ganho imenso, que é a conservação da biodiversidade.